Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos de Língua Portuguesa e conforme o combinado, lá no nosso roteiro de estudos, hoje a nossa aula vai falar sobre intertextualidade. Aula 11. Vamos lá? Bem, eu trouxe algumas definições sobre intertextualidade. Vamos ler aqui? Bom, o que é intertextualidade? Intertextualidade significa a interação entre textos, um diálogo entre eles, ou seja, é a relação existente entre dois textos, caracterizada por um citar o outro. Mais algumas definições sobre intertextualidade. É um texto que faz alusão a outro texto, sendo este retomado ou aludido. É a referência explícita ou implícita de um texto em outro texto. É um diálogo entre um texto original e um texto novo, o qual produzirá novos sentidos. Vale lembrar que a identificação de outros textos em uma composição varia de acordo com o conhecimento de mundo de cada leitor, ok? Então aqui são as definições do que é intertextualidade. E aqui eu trouxe os tipos de intertextualidade, pessoal? Então são eles, no caso, os tipos de intertextualidade são eles paráfrase, paródia, pastiche, citação e epígrafe, ok? Então, nós vamos estudar agora, vou detalhar cada um, tá? Vou explicar cada um para vocês. Começaremos falando sobre paráfrase, tá? O que seria uma paráfrase? Bom, pessoal, na paráfrase há uma relação implícita, tá? Que pode ser definida como o desenvolvimento de um texto, tá? Que procura manter as ideias do texto original, ok? Bem, no grego, a palavra paráfrase significa continuação, Significa também repetição de uma frase, de uma sentença. Então, em linhas gerais, quando um texto apresenta uma paráfrase, nós já sabemos que ali há uma repetição de suas ideias, sendo que com outras palavras, ok? Então, eu trouxe aqui um exemplo de paráfrase para vocês. Eu trouxe aqui como exemplo um fragmento do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, tá? Esse vai ser o texto original, tá? Esse é o texto original. Bom, por que texto original? Porque ele foi criado primeiro, tá, pessoal? Então, ele é o texto original, tá? Então, diz assim, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Esse é o texto original. Foi? Bom, trouxe como exemplo, de paráfrase, um fragmento do nosso hino nacional brasileiro, ok? Por quê? Porque lá dentro do nosso hino nacional brasileiro tem 2 versos que foram retirados do poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Então esses 2 versos, é que configura o uso da paráfrase, tá bom? São esses 2 versos aqui, ó. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então, só esse trecho no teu seio que não tem lá no texto original de Gonçalves Dias, do poema Canção do Exílio. Mas nossa vida e mais amores são termos que foram retirados do poema Canção do Exílio, do texto original. Então aqui eu tenho um exemplo de paráfrase. E também a frase, nossos bosques têm mais vida. Então essa frase foi retirada também do texto original, do poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Então eu tenho aqui uma paráfrase, tá? Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então a paráfrase se encontra aqui, nos 2 últimos versos. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, ok? Bom, vamos falar agora sobre paródia. O que é uma paródia? Então, pessoal, o sentido da paródia é de uma ode. O que é uma ode? Uma canção lírica, que altera o sentido de uma outra ode. Então, portanto, a paródia ela guarda um componente de suma importância. É o desacordo. Então, o desacordo com o que é dito no texto original. Então, a paródia ela inova, ela inaugura um novo sentido por meio de uma consciência crítica.
Bom, eu trouxe aqui um exemplo de paródia para vocês, tá? Eu trouxe aqui o texto original, né? Que é a letra da canção, né, do Tim Maia, a letra da música, né, do Tim Maia, Não Quero Dinheiro. E do outro lado eu trouxe a paródia musical, tá? Vou ler primeiro o texto original, tá? Não quero dinheiro. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Aí depois, te espero para ver se você vem. Não te troco nesta vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem, ok? Do outro lado eu tenho a paródia musical, né? E com o título Eu Só Quero Dinheiro. A semana inteira fiquei esperando para me ver sorrindo, para me ver comprando. Com a carteira cheia, só penso em dinheiro, só quero comprar, quero comprar, quero comprar. Me espera para ver se você tem. Não te troco nessa vida por ninguém. Eu não te amo, eu só quero seus bens. Então nós temos aqui na paródia musical, né, um humor. Nós também temos uma crítica ao consumismo e também encontramos o amor interesseiro, né? Então está aqui o exemplo, né, de paródia, tá bom, pessoal? Eu pego o texto original e modifico, né? Justamente aqui, com muito humor, né? Ou crítica também. Bom, vamos falar agora sobre pastiche, né? O que seria pastiche? Aqui eu trouxe a definição do que seria pastiche. É a cópia ou imitação ruim ou grosseira de uma obra. Essa obra pode ser literária, musical, artística, etc. Tá? Também uma reprodução de uma obra feita de modo irônico ou humorístico, né? Então, pessoal, o pastiche, ele é geralmente definido como uma imitação de estilo, tá? E ele distingue-se, ele com certeza distingue-se da paródia, tá? Distingue-se da paródia por não apresentar conteúdo crítico, ok? Quer dizer, não há intenção no pastiche de subverter as ideias do texto original. Bom? Então, a principal diferença também entre o pastiche e a paráfrase está exatamente na preocupação com o estilo, tá? Na paráfrase, o que deve ser resguardado são as ideias, né, que são apresentadas de forma diferente, tá? O que não acontece no pastiche. Vamos ver aqui um exemplo de pastiche? Então, eu trouxe aqui um exemplo de pastiche, né? Bom, na publicidade, como vocês podem perceber, né, um dos anúncios do Bombril, né, o ator, ele se veste e se posiciona como se fosse a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, né? E cujo slogan era Mon Bijou, deixe a sua roupa uma perfeita obra-prima. Então, esse enunciado sugere ao leitor que o produto anunciado realmente deixa a roupa bem macia, né, e mais perfumada. Ou seja, uma verdadeira obra-prima, né, se referindo então ao quadro, né, ao quadro de Da Vinci, não é isso? Então, nesse caso, pode-se dizer que a intertextualidade assume a função de não só persuadir o leitor, né, como também de difundir a cultura, uma vez que se trata de uma relação com a arte, né? A pintura, cultura, literatura também, né? Etc. Ok? Vocês podem ver aqui o quadro da Mona Lisa, né? O original, né? E aqui do outro lado, o pastiche, né? Ou seja, o ator, né? Ele se vestiu como a Mona Lisa, né? Se posicionou como ela e fez a propaganda, né, do Bombril, né? No caso do produto aqui, Mon Bijou, que é da Bombril, que é do Bombril, né? Foi? Aqui exemplo de pastiche. Tá bom, pessoal? Vamos prosseguir agora. O que são citações? Vamos lá? Bom, citações, né? Vamos dizer aqui, eu trouxe a definição para vocês também. Duas definições, tá? O que são citações? Citações são as ideias retiradas dos textos lidos e servem para dar a fundamentação teórica, tá, para os trabalhos acadêmicos, comprovando a fonte das quais foram extraídas. Bom, pessoal? Bem, outra definição também sobre citações, né? Citação é uma referência explícita a um outro texto, né? Em geral, é acompanhada de marcadores clássicos, né? Como o uso de dois pontos, né? E de aspas também.
tá? Indicando que se trata da fala, tá? De outro autor. Bom, de um outro autor. De um outro autor, tá? Bom, como exemplo aqui eu trouxe, né? Uma pequena citação, entre aspas, menção de uma informação extraída de outra fonte, fecham aspas, e entre parênteses, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Página 1, 2002. Então, tá aqui um exemplo de citações, ok? Bom, epígrafe. O que seria uma epígrafe? Pessoal, epígrafe também é uma manifestação explícita, tá, de intertextualidade. Tá? Trata-se de uma escrita introdutória, tá? Trata-se de uma escrita introdutória a um outro texto, normalmente de tamanho curto, ok? Então, esse pequeno texto ele vai dar novo valor, né, e sentido ao texto que está sendo introduzido. Ou seja, amplamente utilizado, nós encontramos, vamos dizer assim, né? Nós encontramos uma epígrafe sempre no trecho, né? Sempre no trecho, né? De um início, né? Vamos dizer assim, sempre no início de um romance ou de um conto, tá? Então, sabendo-se disso, a epígrafe ela é composta apenas por um trecho, tá? Um trecho, não esqueçam, um trecho da obra de um outro autor, tá, pessoal? Um pequeno trecho de uma obra de um outro autor, que eu vou encontrar num texto, no livro, no romance, no conto que eu estiver lendo, tá? Então, vamos ver aqui? Bom, assim, nós encontramos também uma epígrafe, tá? Em pedestal de estátuas, placas, lápides, medalhas, também são exemplos de epígrafes, tá bom? Além de encontrarmos também, né, em páginas, né, introdutórias de livros, pode ser de poema, contos, capítulos, etc., como eu falei anteriormente. Vamos ver aqui um exemplo de epígrafe? Então, eu trouxe dois exemplos, tá? Ainda, abram aspas, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Fecham aspas. Renato Russo, 1989. Então, nós já sabemos que esse pequeno texto também se encontra lá na Bíblia, não é isso? Mas aí você está ouvindo a obra, né? Você está curtindo ali, está lendo a obra de Renato Russo, que ele utilizou esse pequeno texto. Isso aí seria uma epígrafe, né? Ou se eu abrisse um livro, né, um conto, vamos supor um conto, e logo nas primeiras páginas desse livro eu encontrasse esse pequeno texto aqui, né, que está na Bíblia, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Serviria como epígrafe dentro desse conto que eu estivesse lendo, né? Que eu estivesse lendo, ok? Outro exemplo de epígrafe. Abram aspas. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Fecham aspas. Mário Quintana, 2006. Então, se eu estou lendo lá um conto, um romance, alguma coisa assim, né? Nas primeiras páginas do livro, eu vou encontrar uma epígrafe como essa, né? Bem no cantinho, assim, bem embaixo da página, ou no meio, né? Então, esse pequeno texto introdutório é chamado de epígrafe, tá? E no caso aqui, Mário Quintana, 2006, né, os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Então está lá no livro de Mário Quintana, tá? Então isso aqui é uma epígrafe, ok, pessoal? Sempre vem no início das páginas, assim, bem nas primeiras páginas, na primeira página de um livro, tá? Esse livro pode ser um romance ou um conto, como eu já falei anteriormente, ok? Bom, encerramos aqui os nossos estudos sobre intertextualidade. Não esqueçam de colocar os nomes e a turma para que eu possa marcar a presença de todos vocês. Fiquem com Deus, bons estudos, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!